Motivação, um motivo que te leva a uma ação na tua vida. Esse é o programa e a finalidade dele, motivar alguma atitude que tu teve lá e te fez ter uma ação de vida. Mas antes, deixa eu falar para vocês da Blue Ideias. Olha só, você quer levar um brinde pro teu cliente, uma cortina nova pro teu estabelecimento, até mesmo algum da Metal Clean Hospitalar. Empresas que levam o seu produto por todo o Vale, Blumenau e muitas delas até Brasil todo, tá? Já tô gaguejando aqui, gente, emocionada com a Simone aqui na minha frente, que lidera muito bem. Bem-vinda, Simone. Obrigada. Acho que vai ser muito interessante, né? Liderança e sucessão familiar. Que tema... Olha, eu já tô assim, gente, porque é um assunto que realmente impacta no meio que a gente vive hoje, né, Simone? Sim. E como é que começou isso na tua vida? Ah, eu quero liderar, eu quero instruir, ajudar. Como é que foi tudo isso? Bom, para chegar nesse ponto, eu vou só trazer um pouquinho da minha história. Tá bom. Para criar um contexto do porquê, porque a nossa história é muito forte em relação ao nosso propósito dessa sua pergunta. Qual foi, né, o teu motivo que levou a essa ação? Isso. Como eu sou natural de uma cidade bem pequena, no interior de Santa Catarina, que é Petrolândia. Ó. E eu vim da roça, trabalhei até meus 15 anos na roça. É. E naquela época, eu tenho 41 anos. Ó, jovem! Mas naquela época, as mulheres não poderiam estudar. Verdade. Então, a minha irmã mais velha não estudou. Ainda hoje, em alguns lugares, ainda tem esse tabu, né? Sim. E nesse movimento de observar a minha irmã, eu quis fazer um pouco diferente. Então, um bom período eu passei a observar meu pai para ter uma forma respeitosa de abordá-lo. Sim. Se ele deixaria com que eu estudasse. Olha só. Então, com 15 anos, eu lembro que eu fui perguntar para minha mãe. Mãe, eu gostaria de estudar. E ela falou, mas a sua irmã não pôde. Mas fala com o seu pai. Pergunta para ele. Então foi quando eu tomei a iniciativa de querer fazer algo diferente, de liderar a minha própria vida. Uhum. O não eu já tinha. Né, vou em busca do sim. Vou em busca do sim. E quando foi um dia que eu assim me coloquei muito do lado do meu pai, a gente trabalhou muito naquele dia. E no final do dia, quando eu senti que eu tinha trazido o resultado que ele queria, foi quando eu me senti assim, pai, eu gostaria de estudar. E aí ele falou, mas a sua irmã não estudou, obviamente, porque era muito, existia uma hierarquia e uma ordem entre nós irmãos. Respeitosa, né? Era um combinado entre meus pais, então todos podiam... Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Algumas questões... Vamos pra onde, gente? Faz parte. E foi onde meu pai falou, mas precisa falar com a sua irmã. Eu falei, eu já conversei com a minha irmã. Eu já tinha feito esse movimento antes. Olha! Por respeito. Eu já sabia que eu precisava respeitá-la, porque Sim. ela veio antes, né? E aí, nesse movimento, meu pai, então, não, se ela deixou, tudo bem. Então, foi meu primeiro, assim, movimento de autoliderança diante de algo que foi romper com uma questão muito forte. Então, eu sou a primeira pessoa, a primeira mulher, né, da família que rompeu isso e transcendeu. E acabei depois me formando em Direito. Olha só! Buscando muito essa justiça dentro do meu sistema familiar. E a autoliderança das mulheres enquanto empresárias para também fazer o seu dinheiro. Uhum. E que legal também da parte da tua irmã também, né? Sim. O amor que ela teve por ti, por dizer assim, eu quero pra ti mais do que eu tenho ou posso. Sim. Porque muitas vezes acontece aqueles conflitos familiares. Ah, não, eu não pude, também não pode. Uhum. Né? Uhum. E não, ela teve um amor muito maior pela tua, né, querer algo a mais. Sim. Que legal. Era sempre muito incrível isso quando nós somos em 4 irmãos. Então eu sempre fui eu sabia o que eu queria. Sim. Eu sempre não me condicionava aquilo que me era imposto, mas eu respeitava os processos. Sim. Então, eu ia conquistando o meu espaço naquilo que eu mostrava também o meu resultado. Então, quando eu olhei para minha irmã e ela também
né, me disse, não, tudo bem. Permitiu. Eu me senti muito pertencendo, mesmo sendo muito diferente dos meus irmãos. Olha só. Porque só eu fiz faculdade, só eu fiz esse movimento. Os outros ficaram mais naquilo que... Eles ainda trabalham no mundo do interior, da roça, ou eles buscaram algumas outras alternativas também? Depois eles buscaram outras alternativas, né? E assim, 2 moram em Petrolândia, meu irmão mais novo e minha irmã mais velha. E o meu irmão mais velho mora em Indaial. Olha só. E eu moro aqui em Blumenau. E quanto tu pode ter influenciado eles também a buscar algo mais, né? Sim, sim. E eu sempre estive muito ao lado deles nesse sentido, de outras bacana. formas. Meu, que legal. E Esse foi o teu começo, então, esse foi meu começo, de liderar. de liderar a si mesmo. Olha que bacana. E quantas pessoas às vezes não conseguem liderar, né, o seu dia? Isso. Tudo bem, às vezes a gente se perde no dia, não deu, sempre fica uma coisinha embaixo do tapete pra gente resolver no outro dia, mas o quanto a gente fica procrastinando às vezes algumas coisas na nossa vida, né? Ou algo se repete, até antes a gente estava comentando, antes da gravação, quantas coisas a gente tem às vezes que vem hereditário, né? Sim. E vem se repetindo ao longo da vida, meu pai foi assim, minha avó foi assim, é assim que funciona, mas quebrar às vezes alguma coisa que tá lá fincado na família, né? Sim, é quando a gente fala nos movimentos repetitivos. E quando você repete e a história se repete, tem algo que a gente precisa aprender. E o aprender vem muito do meu método que eu tenho na Humani, que eu tenho a minha empresa, que é a Somos Humani, que eu montei um método que é aprender, agir e transformar. Então, eu preciso olhar para essa repetição, para aprender o que tem ali, para fazer os movimentos corretos, para transcender, para ter a minha transformação. Olha só. Então, Anota isso aí, gente. é um processo. É o processo. Então, já tá gostando da entrevista? Já salva pra poder ir assistindo de vez em quando um pouquinho. Sempre vai ter alguma informação aí boa pra ti. Ou até já acompanha ela na rede social, né, Simone? Sim, sim. Já deixa o arroba aí, ó. Aproveita dele. É Simone Defre, liderança. E da minha empresa é Somos Humani. Olha só. De humanidade, né? Isso. Porque nesses movimentos repetitivos de padrões, eu vi que eu errei muito. Mas é errando que a gente aprende, né? E foi quando eu tive a maior autocompaixão de mim mesma, num momento de uma depressão muito grande. Olha. Depois do meu divórcio, que foi algo muito difícil e decisivo na minha vida, que foi um outro rompimento da minha autoliderança. E foi ali que eu vi, diante da minha maior fragilidade, o quanto nós somos humanos e erramos. Mas de ter essa autocompaixão através de uma espiritualidade que a gente se aproxima muito de algo maior daquilo que a gente está para fazer aqui. Verdade. E isso todos nós temos, né? Nós todos podemos desenvolver isso. Quanto tempo faz que o teu divórcio? 7 anos. 7 anos. Uhum. Olha como às vezes a gente, né, vai fazendo um processo, Isso. vai lá embaixo e vê o quanto que é capaz, né? Sim, porque eu tive que resgatar nas minhas raízes, nesse meu divórcio, aquilo que me dava força. Foram esses 15 anos de roça ao lado dos meus pais e dos meus irmãos, que eu me fortaleci dentro da minha imagem e da minha marca. Então, se eu estou aqui hoje, é através da força das minhas raízes. Olha só. E de isso é muito movimentos, forte. e de movimentos novos, com muita permissão deles, para que eu possa fazer diferente. E estou nesse processo e ele é eterno, né? Não adianta. E a gente pode fazer muito diferente. Uma coisa que me chamou a atenção, da primeira vez que eu vi o perfil da Simone, o perfil dela mesmo, nasci perto do rio. Né? É uma coisa que chama muita atenção, porque o que quer dizer o rio na nossa vida quando a gente coloca isso? O rio, ele vem, ele passa. Aquela água não vai ser a mesma, né? Ele vai continuar passando, é um rio, tu sempre vai ver às vezes a mesma imagem do rio, mas aquela água, ela não é repetida. Ela é fluida. Ela é fluida, e a vida flui. Isso. E em alguns momentos nós represamos, por não acreditar no nosso potencial. E aí você represa, que foi o que eu fiz. Eu represei uma força muito grande, e isso é uma lealdade das mulheres muito fortes dentro do meu sistema familiar. Olha. Que elas davam conta de represar. E foi um romper da minha barragem dessa água para fluir. E foi um processo bastante doloroso,
onde eu Sim. tive vários profissionais que me acompanharam nesse processo. onde eu- Permitir, né, que esses Isso. profissionais também entrem na tua vida e façam a diferença, né? E aí entra uma questão de humildade. Eu preciso de ajuda. Todo mundo precisa. Até no seu maior auge, eu É. acho que as pessoas precisam de ajuda. Até para lidar com essas situações também e não perder o seu eu. Isso. A gente, recente nós fizemos um evento em Blumenau, porque eu sou afiliada do Instituto Raízes, onde eu faço Aham. parte, onde eu trabalho toda essa questão de uma visão sistêmica. Sim. E nós temos que tomar uma decisão diante do nosso sucesso. E é tomar a nossa vida na nossa mão, o dia após dia. E um dia de cada vez, naquilo que nós podemos colocar o nosso potencial a serviço de outras pessoas. Então, quantas mulheres estão represadas porque se sentem nesse movimento repetitivo Verdade. e se sintam sujeitas muitas vezes a não conseguir romper. E esse rompimento é um processo que a gente acaba fazendo nas empresas, nas sucessões, onde nós sempre olhamos para as pessoas com muito respeito e permissão se elas estão dispostas e disponíveis para olhar para si. Porque é sempre sobre nós. Sempre sobre nós. E é sobre isso o meu movimento dentro do meu processo. Olha que interessante, né? É. Até a gente conversando também antes, muito o lado espiritual, Simone, né? Como a gente tem que ter algo, talvez eu não ache a palavra certa aqui, mas um olhar para dentro, Isso. porque a gente veio aqui servir, né? Sim. A gente tá aqui para servir. E dentro disso, a espiritualidade entrou mais forte ainda o ano passado, em julho, quando eu tive um diagnóstico de uma lesão que poderia se tornar um câncer. Olha. E aí eu falei, opa, a Simone precisa olhar para o feminino dela. Então, olhar com muito carinho para essas mulheres, para poder fazer diferente. E aí foi onde eu fechei o meu escritório físico e passei a atender um ou outro cliente. E eu tirei um tempo para cuidar da Simone enquanto mulher, enquanto mãe. Porque hoje meu filho, ele praticamente fica só comigo. Então, ele está com 15 anos. E aí eu também tive que mostrar a mãe frágil para ele. Que talvez eu tenha, durante toda a gestação, até ele nascer, até os 15 anos, eu sempre mostrei uma mãe muito forte, que dava conta de tudo. Então, para ele, foi a primeira pessoa assim, que viu a Simone enquanto pessoa, enquanto mãe, fragilizada, precisando de ajuda mais uma vez. Olha, já vou buscar o lencinho aqui, gente. Como mãe, a gente fica, né? Sim, porque pega no nosso ponto mais... Na verdade, o nosso ponto forte. É, nosso ponto forte. E a espiritualidade entrou muito nesse sentido. E a gente está aí recém saindo de uma paz, quando a gente viu também todo esse processo das mulheres que acompanhavam Jesus nessa travessia, né? De todas as estações, e foram elas que ficaram em todos os momentos. Então tem algo em nós, mulheres, que nós temos, que só por ser mulher é muito precioso, é muito divino. Nós só precisamos acessar isso em nós e trazer isso para as pessoas que convivem conosco, seja nossos filhos, os nossos parceiros, as pessoas com quem a gente trabalha, ou quem busca o nosso serviço, ou até num simples guichê do supermercado. A gente sempre pode deixar uma partezinha nossa em cada pessoa. A gente foi criado para estar ao lado. Isso. E é essa a nossa função enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto família, enquanto todo, de poder contribuir. E como foi o teu lado espiritual, que tu disse que foi em julho do ano passado, que foi mais forte, né? Essa parte espiritual. Como é que foi isso? Algo falou contigo? Sentiu algo diferente? Como é que foi essa sensação? Ela iniciou em dezembro de 2022, quando eu fui no Instituto Raízes e com o Paulo, nós fizemos uma movimentação sistêmica onde eu tive que liberar muitas partes que não eram minhas, mas por lealdade ao meu sistema familiar, eu queria fazer por eles.
E dentro desse movimento, então, 2023, eu olhei com muito carinho para aquilo que eu precisava soltar, que não era meu, Que era da família. que era da família. E foram movimentos muito bonitos que eu fui fazendo, porque eu fui olhando para o meu lado criativo, então fiz cursos de pintura. Olha, Me coloquei a serviço da comunidade, que eu faço parte hoje dentro da uma instituição religiosa, e quando eu falo religião é de religar, não é a estrutura não é uma física, placa, não né? é uma placa, mas do religar-se com algo, nessa comunhão com as pessoas que estão ali. Então, entrei já fazendo parte das lideranças. Simone, a gente precisa de Desculpa. ti aqui. Aí eu fui pensando, nossa, as pessoas precisam do que eu tô falando. Servir. A gente sempre se diminui muito, sabe? Será que é Eu pra não tô mim? pronta ainda, é o suficiente. A gente nunca vai estar pronto o suficiente pra nada. E liderança é sobre servir. E isso é se colocar a serviço de algo maior. É onde eu deixo um pouco do eu e olho um pouco para o outro. E teve momentos que eu cheguei assim, eu colocava a minha dor no bolso para cuidar às vezes da dor do outro, que às vezes precisava mais do que eu, e eu sempre tive muito Deus conectado comigo. Ele sempre dizia, vai minha filha, você vai ser transformada nesse processo. Qual é a tua prioridade? A minha vida. Quando a gente entende que não existe prioridade existe uma prioridade de, as pessoas fluem. Isso. Não que não existe uma prioridade do trabalho, coisas particulares assim, mas na tua vida tu tem que ter uma prioridade, que é aquilo que tu não abre mão, ou que você busca uma evolução, que busca melhorar, algo pra a tua prioridade. Porque a maioria das pessoas tem prioridade desse. Sim. Nesse processo eu olhei para o meu nome, que é Simone, e eu separei ele em sim, one. Sim, eu em primeiro lugar. Eu preciso ficar bem. Pra poder cuidar de alguém. Isso. E Clichê, mas é real. Eu preciso estar bem pra poder cuidar de... eu só posso dar o que eu tenho. Como que eu vou te oferecer algo se eu não tenho nem para mim? É aí onde fica pesado. É onde eu saio do meu lugar de força. E muitas vezes nós saímos do lugar de forma inconsciente. E como, né, Simone? Sim. E como a gente às vezes encontra pessoas no nosso caminho que estão assim. Sim. E é onde a gente conecta com os mesmos propósitos. Nesse caminho eu tive pessoas que já tiveram processos parecidos com os meus, mentores meus que me orientaram, onde já fizeram esse caminho, mas teve muitas pessoas que queriam e buscavam o caminho que eu tinha feito. Então eu me coloquei muito em movimento o ano passado, principalmente com grupos de mulheres, para trazer isso, essa humanização dos nossos erros e dos nossos fracassos, mas é dali que nasce a nossa força. Quando a gente olha para essas rachaduras e vai fazendo pequenas lapidações, e aquilo ali que me torna única. E todos somos únicos. Eu sempre falo, gente, você pode se inspirar em alguém, mas você é único, você é única. Eu me comparo, né, para buscar algo, né, semelhante, mas você vai fazer do seu jeito, nas tuas qualidades, nas tuas imperfeições, e tu vai se lapidando de uma forma única. Sim. E nós precisamos estar dispostos e disponíveis. Aceitar que eu preciso de ajuda ou eu posso ajudar também. E mostrar principalmente essa nossa vulnerabilidade para outras pessoas. Eu sempre tive uma questão que as mulheres, principalmente, e até os homens, sempre olharam assim, nossa, como ela chega, ela impacta o ambiente, forte, a força dela, o movimento dela, e isso sempre foi algo que me acompanhou desde muito criança, assim. Mas quando eu começo a falar sobre a humanização, eu trago mais das minhas fraquezas e das minhas vulnerabilidades, porque isso se conecta com as pessoas. Elas se identificam, né? Elas se identificam. Então, veja que nós podemos transformar naquilo em nós através da pessoa ver, poxa, se ela está passando por esse momento, se ela passou por isso, eu também, mas eu escondo tantas minhas fragilidades, porque se eu me mostrar frágil,
quem que eu vou ser? E nós mulheres somos campeãs nisso. Verdade. Nós buscamos uma autonomia em relação ao nosso trabalho. Eu não gosto muito da palavra, mas foram buscar transcender e vamos buscar o empoderamento do feminino. Eu vejo assim que é um momento da gente voltar um pouquinho, ir para o nosso lugar, que assim, nós conquistamos o que nós já queríamos. Nós não precisamos conquistar. Não precisamos bater de frente com nada. Não. O que foi nos permitido já está pronto. Já está pronto. Basta eu ter coragem e humildade de buscar o que é meu. Mostrar meu potencial ali. Exato. No que eu sou bom? No que eu posso contribuir? E nesse movimento entra muitos homens, porque hoje eu atendo empresas e eu atendo empresários. Então, dentro disso vem as sucessões, que vem o suceder dessas empresas, desses fundadores, que são homens. E quando eu passo para o desenvolvimento dos homens, eles também são filhos. Eles também têm uma dificuldade muito grande nessa identificação. Então a mulher está num lugar, o homem está tentando chegar aqui, mas se a gente não descer um pouquinho para enxergar esse movimento, também não vai ter a transformação. Aí o que acontece? As mulheres cada vez mais fortes e os homens tendo que fazer 1000 processos para chegar e não vai ter um encontro. Eu vejo os homens e mulheres como 2 pilares, né? Porque em tal lugar são tantas mulheres que lideram ou que fazem. Ok, parabéns, em tantos lugares, não sei o que. Homens e mulheres são 2 pilares. E aquilo que tu falou, a gente precisa estar lado a lado, né? Porque se tu vai amar um barco, não precisa de 2. E se tu ficar só de um lado, não vai ficar só girando. Sim. Então eu vejo muito assim, o homem e a mulher, eles são 2 pilares. Independente de situação familiar, empresa, 2 pilares. E precisa haver a comunicação, precisa haver a expressão da vulnerabilidade, onde eu sou forte, onde eu posso contribuir, o que eu posso te puxar, o que eu posso tu me ajudar. São 2 pilares, são 2 pessoas. E todos os 2 são filhos. Exatamente. Sobre isso, um dos pontos principais que hoje eu atendo homens e mulheres. Porque quando a gente trabalha junto com os homens, por exemplo, nas empresas, eu trago muito esse equilíbrio, que nós precisamos da força do masculino e da força do feminino. É nesse movimento que você consegue ter esse equilíbrio, e que nem sempre é fácil. Porque, às vezes, o que falta é a mulher se moldar um pouquinho mais para ter essa abertura de deixar o homem ser o homem. E aí existe um cabo de guerra que eu preciso mostrar para o homem que ele tem que fazer desse jeito, porque eu quero que ele seja assim. Aí, no fim, ela é a mãe dele, não? Não a namorada, a esposa ou, né? Eu sempre falo, dentro da minha casa existe o homem, existe a mulher, existe os filhos. Né? Então tem que ter esse... Eu quero falar, a gente é 2 pilares. Isso. Né? Eu tenho que deixar o meu marido ser homem, ele tem que me deixar ser mulher. Então, eu acho que existe muito ainda algo que tem que ser quebrado um pouquinho na sociedade, em tudo, que é essa, como tu falou, o cabo de guerra. Não existe esse cabo de... Pra mim não existe esse cabo de guerra. Eu respeito muito os homens profissionais que trabalham comigo, estão à minha volta, família, enfim. Eu aprendo muito com eles. Nossa! E como? Eles têm uma agilidade em questões que a gente não tem. Eu aprendo muito. Porque eles trazem um ponto muito... É o ponto principal. E eles adoram resolver conflitos. Dá um problema. Eles adoram resolver isso pra nós. Só que por nós, mulheres, e eu falo nós, né, me incluindo, que eu saindo desse movimento, dar essa permissão. Porque no fundo nós estamos brigando com o nosso pai e nós. E aí a gente olha pro dono da empresa, a gente tá brigando com ele, mas na verdade a gente tá brigando com o nosso pai nele. E aí não funciona. Não funciona. E, ai, mas ele não me vê, eu faço de tudo. Vai falar isso com o teu pai? Exatamente. Quer ser visto pelo teu pai? Fala isso com ele. Aí imagina numa sucessão, onde eu tenho o fundador da empresa e eu tenho um sucessor. Mas eu tenho um pai e eu tenho um filho. Muitas vezes esse filho quer ver o pai,
Mas na empresa eu tenho um fundador, eu tenho um sucessor. Então ele busca aqui, enquanto filho, naquilo que está no fundador. Me salva. Me salva. E isso vem muito da minha base naquilo que eu aprendi nesses 15 anos que eu trabalhei na roça do lado dos meus pais. Porque eu lembro, eu era criança, que eu acordava de manhã bem cedo, porque na roça você acordava muito cedo. Tinha as Você vacas, dorme cedo e acorda cedo, né? Mas eu lembro dos dois conversando, tomando chimarrão e conversando como que eles iam alinhar o dia deles. O que eles iam fazer e o que cada um ia fazer. Então, cada um tinha sua meta para cumprir. E cada um dos filhos tinha que cuidar. Até porque os bichos não esperam e a plantação também não, né? Ah, não, vou plantar amanhã ou no mês que vem. Então, e se a gente for para ver, a empresa familiar mais antiga que a gente tem é a agricultura. Olha. Gente, é verdade, né? E vive até hoje, né? E era muito bonito, porque nós tínhamos o horário do café da manhã, nós tínhamos o horário do almoço, e estávamos nós 6 sentados todos os momentos juntos. Onde a gente compartilhava da nossa oração, onde a gente via o pai, a mãe, os irmãos. Quando é que a gente consegue ver isso hoje? Muito difícil. Meu Deus, o nosso primeiro bloco tá terminando. Olha só, conseguimos fazer um segundo, Simone? Vambora, então. Gente, tem muito mais, tá? Então, motivação, segunda parte, daqui a pouquinho. Não sai daí, tá?